Meditação é algo muito importante. Algo que a gente nem sabe descrever. Inclusive, a palavra em sânscrito para descrever meditação, ela não tem tradução em nenhuma língua, né? É algo tipo dhyana. E não tem tradução em nenhuma língua. E as pessoas confundem, né, meditação com concentração e contemplação. E é nem uma coisa e nem outra, né? Porque concentração é algo puramente mental. Quando você está concentrado em uma coisa, é que nem uma lente em que você pega os raios solares que vêm dispersos e concentra num ponto só, que pode até causar fogo. Isso é concentração. Quando você foca a tua mente em algo que você está fazendo. Concentração é foco em algo que você faz. É focado em algo. E pensar também é fazer, gente. Pode não parecer, mas pensar também é fazer. Então você foca no objeto, que pode ser um pensamento, uma coisa, algo que você está ali concentrado. Contemplação é sobre uma ideia, tipo, beleza. Os filósofos gostam muito de contemplar. Você pode contemplar a beleza de um pôr do sol, a beleza de uma lua cheia, a beleza de uma flor. Contemplar a beleza é uma coisa mais abrangente. Mas quem contempla também pode ter que usar a concentração em algum momento. Então, quem concentra, mas a pessoa que está só concentrando, ela não contempla. Mas quem está contemplando, uma hora pode concentrar em algo. Eu posso estar contemplando a beleza e concentrar minha atenção numa flor, para olhar os mínimos detalhes da flor. Então, mas isso nada tem a ver com meditação. Ambas são frutos da mente, a contemplação e a concentração. Tá? A meditação, na verdade, ela não tem uma definição. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar no ar é: quem está contemplando? Quem está concentrando? Somos nós, os observadores internos. Então, eu sou quem contempla. Eu sou quem concentra. Então, o observador interno sou eu. A gente até brinca, né, se definindo. Eu sou Carlos, médico, blá, 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 blá. Não, eu não sou nada disso. Eu estou. Eu sou quando eu nasci. Sem nome, apenas a expressão pura do ser. A criança é o observador. Depois me deram um nome e depois o software foi implantado na minha cabeça. Até os 7 anos eu adquiri uma personalidade. E as pessoas se definem pela personalidade, mas elas não são esse personagem. Elas se definem. Na verdade, elas são observador interno. E uma vez a gente pode ter consciência desse observador interno através da meditação. E é exatamente isso que a gente faz quando medita. A gente busca esse link com o nosso eu, com o observador. Meditação vem na palavra latim de meditare. Meditare é acessar o seu eixo. O seu eixo. E onde está o seu eixo? Na perna, no coração, na cabeça, no ombro, no pé. Onde está o seu eixo central? Onde? No corpo inteiro. Em qualquer lugar. Então, na verdade, quando você vai meditar, o que você busca, na verdade, é conexão com você mesmo e, consequentemente, como você é parte de um todo, e aí a física quântica entra de uma forma incrível para explicar isso. E aí eu queria até dar eu não sei, não sou físico, eu não entendo muito de física, mas eu sou um curioso, eu gosto de ouvir algumas palestras, de ler algumas coisas sobre física quântica, né? E é muito interessante
Baixa um pouquinho o som para mim, Celeste. Uma coisa, e a gente precisa ter isso na nossa mente, é que nós não somos separados do resto. A gente tem essa impressão. Porque essa é a percepção da dualidade, da existência de um mundo que é expressado pelos opostos. Dia, noite, quente, frio e assim vai. E é isso, nós temos essa percepção através dos sentidos. Os 5 sentidos nos fazem perceber o mundo de uma forma separada. Mas o mais incrível é que o mundo que você vê no seu lobo occipital, no teu cérebro, como é que essa visão acontece? Ondas, né? Tem um comprimento de onda. Tem cores, por exemplo, que você vê, e tem cores que você não vê. Então, certas coisas num comprimento de onda específico para a visão humana, diferente da visão de uma águia, por exemplo, que enxerga muito mais. Então, aquelas coisas que você está vendo naquele comprimento de onda entram no teu cérebro, no teu olho, estimulam a retina, o nervo óptico, trato óptico vai bater lá no córtex occipital, onde se forma a imagem. Então, na verdade, o que você vê é a percepção que você tem, pessoal, do que está fora de você. Mas assim como a audição, que você não está ouvindo agora aqui, mas está tocando mil músicas, é só você sintonizar um rádio e você vai ouvir essas músicas, mas a sua audição não é capaz de percebê-las, a tua visão também não é capaz de perceber um monte de coisa, porque está fora da frequência de onda que o teu nervo vai captar, a sua retina vai poder captar. Então, não é porque você não vê ou não ouve que não existe. Então, a sua percepção do mundo ela é limitada aos seus sentidos dentro de comprimentos de onda. E o que isso quer dizer? Que cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente do outro. Literalmente. E interpreta a visão ainda de outra forma. Então é muito mais complexo do que parece. O mundo que eu vejo não é igual ao mundo que você vê, e eu ainda interpreto o mundo segundo as minhas crenças, segundo as minhas experiências passadas, que também são diferentes das suas. Olha a complexidade disso. E devido à sensação de separatividade, as pessoas, o que é que elas fazem? O que é melhor para mim? O que é que me satisfaz e o que me faz feliz? Isso é fruto da percepção separada, do todo. Mas está aí a física quântica mostrando que nós todos estamos conectados por uma teia invisível que conecta tudo, toda a criação. Toda a criação. E o mais interessante é que eles pegaram elétrons e começaram a usar elétrons e a projetar elétrons através de uma parede com uma fenda. Mesmo bola de ping-pong, elas marcavam um ponto lá, passavam só pelo buraquinho, vão marcar só, se é uma linha vertical, vai ter do outro lado, vai estar marcado só vertical. Você vai passar por aquele lugar. As outras batem na parede e não passam. Aí eles fizeram isso com elétrons. Os elétrons batiam e passavam, só que eles tinham uma resposta do outro lado, diferente das bolas. Na verdade, eles não são matéria, eles são energia. Parecem matéria, mas eles não são matéria. Eles são energia. E aí, quando você bota duas fendas, as bolas de ping-pong vão passar pelas duas fendas, vão bater, vão duas linhas retas. Aí que muda, porque quando passam os elétrons, eles propagam em várias linhas na parede, várias do outro lado. Não só as duas, mas várias que não correspondem às duas. Como é que pode isso? Energia. Totalmente padrão de onda, totalmente a maneira como eles se propagam são completamente diferentes do que a gente achava que eles eram matéria.
Está provado que esses elétrons, esses átomos disparados, na verdade, eles não se comportam como matéria, se comportam como ondas, energia. E o que tem a ver com pensamento e meditação isso? Quando você coloca um observador atrás e bota uma câmera para observar, para saber o que está acontecendo, eles se comportam como as bolinhas de ping-pong. Ué, como é que pode? Como é que pode? Isso pode procurar. Isso está na internet, para quem quiser ver, extremamente sérios. Isso quer dizer o quê? Que o observador muda a maneira como a energia se comporta, como esses elétrons se comportam. E nós somos um observador. Botaram equipamento, vigiando, e eles tiveram um comportamento diferente do que sem o equipamento. Porque eles estavam sendo observados. E onde é que isso nos remete? Se nós estivermos aéreos, levados pelas coisas do dia a dia, quem já não dirigiu até um endereço, chegou no endereço e disse, meu Deus, como é que eu não bati esse carro? Como é que eu cheguei aqui? Caraca, dirigindo automático. Quem já não fez isso? Né? Ou fez alguma tarefa e depois perguntou, meu Deus, como é que eu acabei isso? Você fez na inconsciência. Seu inconsciente conduziu tudo. O subconsciente levou tudo. A diferença, eu te pergunto, quem aqui já tomou banho presente? De verdade. Porque a gente toma banho pensando no que vai fazer depois do banho, ou lembrando de algo que aconteceu antes no dia. Passa sabonete, shampoo, mas nem tá pensando em algo que aconteceu antes. Quem aqui já parou para tomar banho sentindo a água literalmente escorrer pelo rosto, pelo cabelo, pelo corpo? Quem já fez isso? Sentindo a água literalmente passar pelo corpo, fechando os olhos e sentindo a água. Façam isso. E quando passar o sabonete, sintam sua mão passando pelo teu corpo, sintam o contato da tua pele. Quando passar o shampoo, a mesma coisa. Percebam como esse banho talvez você nunca tenha tomado na sua vida, um banho assim. E aí você teve presente o que o pessoal chama de atenção plena durante todo o banho. Né? Deram um nome bonito para isso, mindfulness, né? Mas na verdade, isso é presença. E por que eu estou falando de presença? Porque nós agimos na inconsciência a maior parte do tempo durante o nosso dia. E qual o problema de agir na inconsciência, de não estar presente? É que quem está agindo na inconsciência, não estando presente, reage ao mundo de uma forma totalmente intempestiva, reativa. E isso leva reatividade, leva às vezes a você agir de forma que você depois se arrepende. Porque você não está consciente. E meditação é presença. É estar presente. E não adianta você meditar todo dia ali 20 minutos, que é o tempo que dizem, que é o tempo, né, vamos dizer, básico de uma meditação para ter um efeito a longo e médio prazo. Não adianta você meditar ali sozinho no seu quarto, acordar mais cedo, meditou, ficou tranquilão, relaxou, que o relaxamento faz parte do processo de meditação, expandiu ali um pouco sua consciência, fez sua meditação, aí saiu, conversou com seus familiares, tomou seu café, pegou seu carro, foi para o trânsito para ir para o trabalho, e a primeira fechada que deram no seu carro, você já soltou um palavrão, já xingou, já se alterou. Adeus meditação. Do que adianta? Você tem que trazer aquele estado da meditação para a sua vida. Porque o que você estava fazendo meditando é estar presente. Você ali estava presente, mas é fácil estar presente quando não tem ninguém com nenhum barulho ao redor, ninguém falando com você, ninguém te provocando, ninguém te chateando.
é fácil, ou pelo menos é menos difícil. Mas e que tal levar a meditação para o dia a dia? Aí você vai dizer, nossa, isso aí é utopia. Não, não é. Não, não é. Os monges budistas, eles fazem isso. E muita gente faz. Muita gente que treina, porque é igual andar de bicicleta. Lógico, você não joga com da bicicleta, só que sai andando. Não, você vai levar muita queda. Vai querer desistir, vai se machucar. Se o tombo for feio, você vai ficar até com pavor de bicicleta. Leva tempo. Como tudo na vida. Mas depois de um tempo, você começa a perceber algo que até então para você nem existia. Você começa a sentir paz no silêncio. E depois você começa a ouvir uma música no silêncio. A música da tua alma. Você começa a ouvir o teu coração no silêncio. Literalmente. E é apenas silenciando. E silenciando no sentido de, você quer que eu silencie minha mente e pare de pensar? Não. Isso até pode ser uma consequência futura, mas não é isso. O fato de você estar observando os seus pensamentos, depois eu vou ensinar um truquezinho para a gente fazer isso, já te torna consciente deles. E a grande sacada é não julgá-los. É não julgá-los. Se eu tive um pensamento feio, que não combina com o que eu acho, quem eu sou, eu não vou dizer pensamento horroroso, maldito. Não. Eu ignoro o pensamento e deixo ir. Sem julgamento. Nenhum. Porque se você julgar, a mente já entrou de novo. E o desafio é você não entrar na mente. É não deixar a mente assumir o comando de novo, porque é o que ela quer. Assumir o comando de novo. Mas a mente assume o comando? Como assim? Você está dizendo que a mente não é para estar no comando? Não. A mente não era para ser o Senhor. Era para ser a serva. E ela se tornou o Senhor. O Senhor era para ser nossa alma, nosso coração. A mente assumiu o comando. E nós fomos expulsos do paraíso. Porque comemos da árvore do conhecimento. Está lá atrás, em Gênesis. Então, quando você tranquilamente, sem sofrimento, gente, sem nenhum tipo de esforço, não é para fazer esforço para calar a mente. Se você fizer esforço, você já foi, a mente já assumiu. Não é com esforço. Não é forçando uma concentração. Não tem que forçar nada. Meditação é fazer nada, fazer coisa alguma. É pensar coisa alguma. Você não tem que pensar nada, você não tem que fazer nada. Simplesmente é se entregar, é deixar ir. É entrega. Entrega ao teu estado natural, ao teu estado do ser, que é o observador interno. Isso é meditação. E aí, quando a gente começa a acessar esse observador interno, começa a observar os pensamentos sem julgá-los e deixar esses pensamentos fluírem tranquilamente, só observando os pensamentos, tem um truquezinho que a gente pode usar, é imaginar um grande escorregador, infinito, escorregador, as profundezas da terra lá. E quando vem um pensamento, do jeito que ele vem, ele escorrega. Eu nem dou bola para ele. Ele chega e vai. E eu não julgo. Eu não digo se ele é bonito, feio, chato, bom, não interessa. Eu não imito opinião. Eu simplesmente venho e deixo ir. Vem, deixo ir. Vem, eu deixo ir. E eu começo a fazer isso, não só quando eu estou meditando. Eu estou aqui tomando banho, de repente vem um pensamento, eu me pego estressado, lembrando de algo que aconteceu no dia anterior. Aquilo veio para minha mente de novo. Aí eu pego, deixo ir. Não julgo. Não emito opinião. Deixo ir embora.
eu opto em não entrar na dança mental. Isso é uma opção. Eu não me identifico com aquela vibração de dor e sofrimento. Porque isso é uma opção. Ah, mas que é isso? Está dizendo que te fizeram uma grande, né, uma coisa muito chata, muito ruim no dia anterior, e você vai esquecer? Sim, eu opto em esquecer. Eu me lembrar, só vai me trazer os mesmos sentimentos e vai liberar as mesmas substâncias no meu sangue que foram liberadas ontem. E eu quero de novo agora, para quê? Para que eu vou viver isso? Me diga, eu vou tomar esse remédio amargo de novo? Não, eu não quero isso para mim. Porque aí eu vou estar liberando adrenalina, cortisol no meu sangue e fazendo mal a mim mesmo. Então opto em deixar aquilo ir. Literalmente, sem julgamento. E eu aí, aos poucos, eu começo a tornar a minha vida uma meditação. Eu começo a trazer a consciência para o meu dia a dia. E daí, quando eu saio para dirigir, o cara me dá uma fechada, eu penso em xingar, eu digo, epa, coitado, deve estar apressado, está com um problema em casa, deixa para lá. Porque eu estou consciente. Se eu estiver inconsciente, eu vou estar xingando ele, reclamando. E aí você muda, começa a mudar a tua frequência. E para quem estuda física quântica, nossa, isso faz uma diferença em nossa saúde. Meditação melhora a qualidade de vida, melhora desempenho. Meditação melhora a saúde da gente. Incrível. Como assim? Hoje está aí a física quântica e a epigenética para mostrarem isso. Não sei se vocês já viram na internet, mas tem um experimento de um japonês que é maravilhoso. Ele pegou várias vasilhas de água e submeteu aquelas vasilhas a emoções diferentes. Uma raiva, a outra ódio, a outra compaixão, a outra alegria, a outra amor extremo, em situações mesmo. E vivenciou aquilo com uma grande emoção, correspondendo para cada uma dessas coisas que eu descrevi. Depois ele pegou essa água e submeteu a congelamento. Pegou os cristais de água que se formaram e botou em um microscópio eletrônico. E foi analisar os cristais. Pasmem. Os cristais da compaixão, do amor, da bondade. São lindos. Veja a imagem dos cristais. Bota para dar no Google o que vocês acham. A imagem dos cristais do rancor, do ressentimento, do ódio. Então as pessoas... Detalhe, água. De que é mesmo composto a maior parte do nosso corpo? Então, peraí. Se o fato de eu pensar consegue mudar a arquitetura do cristal, da água, quando congelado, e está fora de mim, imagina o que esses pensamentos, para quem guarda a raiva, rancor dos outros, imagina o que esses sentimentos estão fazendo com a água dentro de mim. E aí, quando você vai falar de epigenética, epi é fora, genética, todo mundo sabe o que é. O que o meio influencia as membranas celulares e promovem a produção de proteínas, boas ou más? Porque o núcleo produz proteína, mas quem ativa o que proteína o núcleo vai produzir são os receptores da membrana celular, que acoplam e estimulam o núcleo a produzir proteína. Agora imagina que tipo de proteína eu produzo no rancor, na mágoa, na raiva. E quantas doenças podem ser originadas a partir daí. Agora imagina você viver assim uma vida inteira, estimulando essas proteínas. O que isso pode causar? Não preciso falar, né? E o inverso. Se eu resolvo meditar, torno a minha vida uma meditação, tento estar presente, consciente e não refém das bandas de rock pesado, rock pauleira que tocam na minha cabeça, as nuvens cinzentas. Quem já esteve nessa situação, e eu já estive,
e eu sei exatamente como eu me sentia, é muito ruim. E você vive adoecendo e não sabe por quê. Não sabe por quê. Mas tem explicação, tanto da física quântica quanto da epigenética. Você está alterando o teu corpo numa frequência que você está vibrando. E quando você está consciente, você diz, eu não quero isso para mim. Mas tem que estar consciente. Porque se você está inconsciente, o seu inconsciente te leva. Ele que te conduz. E ele roda os programinhas que foram colocados, o software que foi colocado lá atrás, até os 7 anos de idade. E daí você precisa ter consciência da presença deles, enxergá-los e tomar a decisão de mudar. E aí, toda mudança gera desconforto. E vai ter um período aí de desconforto. Porque você vai começar a perceber que algo está morrendo. E esse que está morrendo é o seu antigo eu. Para que surja um eu de mais paz, de mais compaixão, um eu de mais aceitação, um eu mais flexível, menos rígido, um eu que não julga, um eu que perdoa, um eu que ama mais e mais a cada dia. Um eu que olha os outros como iguais, como parte de mim. E não o meu inimigo. Porque, na verdade, o meu inimigo sou eu mesmo. É o meu ego. E a meditação, ela possibilita você acessar esse eu divino que te habita. E para você ouvir Deus, como dizia Cristo, para adentrar no templo, e o templo é o teu corpo, primeiro eu preciso perdoar a você e aos outros. E daí você acessa o teu templo. E acreditem, a meditação é o melhor método para se fazer isso. O melhor meio. E quando você acessar, depois de muita prática, e aí o tempo não importa, porque para cada um o tempo vai ser diferente. Lembra no início quando eu falei, cada um vê o mundo da maneira que pode? Então, o tempo vai ser diferente, não existe um tempo. Pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não importa. Mas tenho certeza que se você meditar todos os dias, você não vai dormir como acordou. Tenho certeza. Você vai dormir um pouco melhor. E até o sono é influenciado. E medita todo dia, normalmente dorme melhor. E se você medita de manhã, quando sai para trabalhar, e de noite, quando chega em casa, aí que você vai dormir melhor mesmo. E não há tempo limitado. Os monges budistas meditam horas e horas. Eles vivem para isso. Isso é uma realidade totalmente fora da nossa, né? Mas a gente pode meditar assim, 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. A gente pega quanto tempo no celular durante o dia? E isso está me gerando saúde. Está me gerando paz interior. Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu tenho uma vida miserável. Tenho um trabalho que eu detesto. Estou vivendo uma situação de vida horrível. E eu vou meditar para poder aguentar isso? Não, meu querido. Não confunda as coisas. Meditação não é analgésico nem sedativo. Primeiro que nesse estado dificilmente você vai conseguir meditar. Pode até conseguir, mas não vai atingir. Porque a tua frequência vai estar muito alterada. Resolve a sua situação de vida. Sai da inércia.
com coragem, porque coragem significa agir com o coração. Resolve tua vida. E essa é a mensagem da teoria da meditação. Meditação é a chave para acessar. Para a gente acessar nosso eu interior. Eu poderia ficar aqui falando a noite inteira sobre meditação, porque tem tantos ganhos na nossa vida, tantos, que é o caminho mais certo para a gente buscar a iluminação. E a iluminação significa presença total, estar presente. Então, meditação não é concentração, não é contemplação, como eu falei no início. Meditação é achar o teu eixo dentro. Porque a gente busca o eixo, normalmente, no personagem, fora. E aí, para citar Cristo, de novo, eu poderia citar várias coisas que ele falou relacionadas a isso. Ele dizia: não constrói a tua casa sobre uma ponte que balança. Constrói a tua casa no alto de uma colina onde todos podem ver. E o que balança? Que ponte é essa? Tudo fora de você. Porque tudo fora de você é impermanente. Balança. Você não pode prever. Tudo acaba. Então, se você constrói a tua vida em cima só do seu trabalho, em cima só de alguma coisa, e se aquilo um dia acabar, um dia vai acabar, seja que você está idoso e não pode mais continuar naquela função, seja um motivo, seu mundo desaba. Então tudo é impermanente fora de você. Tudo. É o cirurgião que não pode mais operar, é o motorista de Fórmula 1 que não pode mais dirigir, e por aí vai. Então, quando você constrói a tua vida apenas no que é fora, é sobre a ponte. Agora, quando você constrói a tua vida nas coisas elevadas, onde todos possam ver, é dentro do teu coração. Aquilo que eleva a nossa alma e nosso espírito. E as pessoas vão realmente perceber. Porque não é porque você fala, é o que você expressa. E aí sim, você será feliz. E geralmente, fazendo o que você faz em prol de você, em prol do todo. Porque você não está separado do todo. Você e o todo, na verdade, são uma coisa só. E quando a gente percebe isso, a gente deixa de olhar as pessoas como seres diferentes da gente e enxerga que nós somos seres divinos em corpos físicos passando por uma experiência terrena. E que todos somos irmãos. E com certeza a meditação ajuda nisso. E muito. Nessa percepção do outro. Porque quando você se percebe e você se vê, você entende. E essa comunhão com o teu eu interior faz com que você perceba o eu interior que habita todos nós, todos os outros. E esse é o maior ganho. Vou fazer uma prática de meditação. Quem estiver em casa pode acompanhar. E existe uma meditação simples. A mais simples de todas. Existem vários tipos de meditação. Vários. Pra vocês terem ideia, existe meditação até dançando. Eu estava conversando com o pessoal aqui antes da palestra e disse: gente, o cara que pega a onda está meditando. Como assim? Ele não pensa. Se ele pensar, ele cai da onda. Ele cai da prancha. Quando ele está ali fazendo algo totalmente entregue àquilo, e preste atenção, quando ele está pegando uma onda, ele e a prancha se tornam uma coisa só. É como se a prancha fosse a extensão dele. Conversa com o surfista. Ele vai te dizer exatamente isso. E ele se torna um também com o oceano. Olha só a expansão da percepção. Isso é uma meditação.
O cara que está escalando uma montanha, e ele fala, eu não posso nem pensar, porque se eu pensar eu caio. Eu errar um passe aqui, eu caio. Se eu não botar o pé no lugar certo, eu vou despencar. Então ele não pensa. Ele está entregue ao que ele está ali fazendo. Ele está totalmente dissolvido naquele momento presente. E ele e a montanha se tornam um também. Está meditando. E existem... Imagina, você pode meditar fazendo tanta coisa. Uma presença absoluta. E experienciar a famosa paz de Deus. Tem um filme, 7 anos no Tibete, um Brad Pitt, que a mulher, ele estava grávida, ele falou, mas eu tenho que ir escalar. Eu tenho que escalar. E ela disse, mas como eu estou grávida? Eu tenho que ir, porque senão eu não sei explicar. Quando eu estou lá em cima, as cores são diferentes. As cores são mais vivas. Lógico, você está totalmente presente. Mas ninguém precisa subir uma montanha para ter isso. Se você meditar, com certeza você vai começar a ver coisas que você não via antes. Porque você vai começar a ficar mais presente cada dia. Você vai começar a perceber aquilo que passava desapercebido por você. Porque você passava pelas coisas pensando em algo. E quando você passar presente, você vai ver. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouçam. Quem está presente para você. Beleza? Então vamos fazer uma praticazinha rápida para a gente encerrar. Por favor, meu querido, você aumenta um pouquinho o som agora. Daquele jeitinho que estava antes. E eu vou pedir para você baixar aqui a luz da frente, tá certo? Olá. Soltem Beleza, celulares. Maravilha, qualquer Carlinhos. objeto do lado, botem. Liberem as mãos de vocês. Hoje, para meditar, eu medito com os pés no chão, sem relógio. Eu não vou tirar o meu, porque eu vou conduzir sem relógio, sem nada, da maneira mais confortável que eu puder. Por quê? Porque tudo que é metal tem campo. E se for um celular, então, eu quero bem distante de mim nessa hora. Porque o celular tem um campo enorme. Certo? E aí, coloquem as mãos relaxadas, com as palmas viradas para cima sobre as pernas. Sentem-se da maneira mais confortável que vocês puderem, certo? Mais confortável que vocês puderem. Fecham os olhos. E primeiro, vamos fazer alguns exercícios para ter consciência do corpo da gente. Para trazer a consciência corporal para a gente. Mexam os pés, só os pés. Mexam as mãos, só as mãos. Levantem um pouco os ombros. Vão sentindo o corpo de vocês. Sabe aquela posição na praia, quando a gente bota as duas mãos atrás da cabeça? Façam isso agora. Levem as mãos para trás da cabeça, coloquem lá atrás. Aliás, quando estiverem chateados, façam isso. Ninguém consegue ficar chateado nessa posição. E agora, mexam os olhos para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Vagarosamente. Isso gera um relaxamento. Mexa os olhos para a direita e para a esquerda. Podem deixar a mão de volta repousando sobre as pernas. O ideal é que as luzes estejam bem baixas, bem apagadas, certo? Aqui eu vou deixar, porque como nós estamos gravando, né? Mas o ideal é que você esteja quase na penumbra, de olhos fechados de preferência. Por que de olhos fechados? Se você pegar uma nave espacial e sair daqui da Terra em direção à galáxia mais próxima da nossa galáxia, centenas de anos-luz,
entre uma galáxia e a outra não haverá absolutamente nada. Só a negritude do universo, do espaço. E como o que está em cima, está embaixo, o que está dentro, está fora, que essa negritude da tua visão, dos teus olhos fechados, represente todo o espaço do universo onde todas as galáxias foram criadas. Percebam que essa negritude que está agora na sua mente é um espaço infinito, sem limite nenhum. E que esse espaço se propaga além de você e muito além de você. Eu vou impedir agora para que vocês, como som é frequência e frequência altera tudo, que vocês emitam um som Om, Om, que significa compaixão e amor incondicional. Então, eu vou entoar Om, vocês entoam Om comigo, que nada mais é do que entoar uma vibração, uma frequência amorosa que mexerá com todas as células do teu corpo. E sinta seu corpo vibrando enquanto você entoa Om. Inspire profundamente. De novo, inspira profundamente. Inspira profundamente. Eu aprendi com Ciprem Baba, no livro Propósito, um mantra que eu sempre recito antes de meditar. Existe ele em sânscrito. E eu, que não decoro nada, acabei decorando em sânscrito. Então eu vou recitá-lo e depois eu vou traduzir. E a gente pode falar a versão em português mesmo, que ela é muito poderosa. Sintam quando vocês estiverem falando. Eu vou mencioná-lo em sânscrito e depois vocês vão repetir em português, eu vou traduzir. Prabhu Jago, Paramatma Jago, Meri Savi Jago, Sarvatra Jago. Significa, repitam comigo, Deus desperte em mim, Deus desperte em todos e em todos os lugares. Agora que a gente já elevou a nossa frequência, de olhos fechados, a mais simples das meditações, aquela que foi usada por Buda, e ele se iluminou fazendo isso, apenas observando o movimento da nossa respiração. Inspira, só presta atenção, só observa. Inspira, expira. Presta atenção no teu nariz ou na tua barriga. Ao inspirar, a barriga sobe, ao expirar, a barriga desce. Ou então o movimento da asa do nariz, que abre e fecha, o que você preferir. Observe, inspira, inspira, expira. E eu vou deixar vocês assim, observando a respiração de vocês por 5 minutos. Óbvio que em casa o certo, ou melhor, certo não, que não existe certo e errado nisso, mas o melhor seria fazer pelo menos por 20 minutos. Então eu vou silenciar agora e vocês vão ficar inspirando e expirando e prestando atenção apenas na respiração. Se vier algum pensamento, deixa aí.
Deixa ir, não julga. Simplesmente deixa ele ir. Do jeito que ele vem, ele vai. É como se ele fosse apenas uma imagem passando assim, rapidamente pela sua cabeça, sem nenhum significado. Inspira e expira. Inspira e expira. Vamos abrindo os olhos devagar e percebam, quando abrirem os olhos, olha como aqui fora está diferente. Parece que você está olhando para uma realidade. Sabe quando a gente tem uma percepção ampliada assim do que está fora da gente? Você está presente, né? E aí você percebe. Se você estiver num campo, por exemplo, quando você abre os olhos, até as cores estão diferentes. E obviamente foram só 5 minutos. Imagina 20, 30. E se você praticar isso durante muito tempo, todos os dias, por 20 minutos todo dia, 20 minutos todo dia, depois de algum tempo, sem que você espere nada, e na verdade quem faz meditação buscando algo sobrenatural vai se decepcionar. E se você busca, quem está buscando é sua mente. Se você está esperando, quem está esperando é sua mente. Se você anseia por algo, quem está ansiando é sua mente. Você não vai conseguir absolutamente nada disso. Mas se você entregar sem expectativas e se dissolver na meditação, apenas sendo observador interno de você mesmo e dos seus pensamentos que venham para... Então, abrindo para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou às ordens. As pessoas que estão assistindo em casa, e aí fica à vontade para fazer alguma observação, alguma pergunta, algum comentário. Talvez trazer um pouquinho da experiência, como é que foi, se alguém conseguiu também em casa fazer a experiência dessa, ainda que tenha sido um pouquinho tempo, né, de como foi vivenciar a meditação. A minha dúvida é, naquele dia que a gente está bem agitado, que a gente, ou até mesmo a gente sofreu alguma coisa no dia anterior, encontrou com uma pessoa que nos fez mal, então às vezes já tira a nossa concentração nos nossos afazeres, né? Quando a gente briga com o filho ou com a esposa, às vezes tira a nossa concentração nas próprias coisas que a gente vai fazer. Eu exercito a meditação da mesma maneira, ou eu preciso fazer algo que me ajude a estar num estado de meditação mais facilmente, tendo em vista que eu vou ter essa dificuldade maior de concentração? Excelente pergunta, Flávio. Primeiro, quem tira essa concentração não foi o fato, é o que você fez com ele, porque você continua perpetuando ele na sua mente. Então o problema, a briga, aconteceu ontem. Se ela ainda está causando algum efeito sobre você, é culpa única e exclusivamente sua. Entre aspas, né? Porque não é uma culpa, é um condicionamento. Então, na verdade, isso sirva de alerta para que você se veja e diga: caraca, por que eu ainda estou pensando nisso? Então traga isso à luz do seu ser. Que a tua mente está perpetuando o fato que foi ontem, ou seja, não existe mais. E você está remoendo ele na sua cabeça e fazendo mal a você mesmo por opção. Ah, como assim por opção? Por opção. Porque se eu não quiser lembrar, eu não lembro, eu não quero. Vem, eu digo tchau, sem briga, sem belicosidade. Simplesmente vá. Porque eu opto ter paz, ser feliz. É uma opção. Parece loucura, mas não é.
É uma opção. E eu deixo ir. Mas enquanto a gente não atinge esse nível, o que você pode fazer? Você gosta de esporte? Vá correr, vá andar de bicicleta. Mora num prédio? Suba os degraus do prédio todinho, desça várias vezes. Quando você estiver extenuado, vai meditar. Libere essa energia toda que está em você, fadigue seu corpo, depois medite. Você vai ver o que vai acontecer. Porque aí, quando você estiver fadigado, literalmente, durante a meditação, toma um banho primeiro, vá para um lugar que você pode até apagar meditando. Porque você vai relaxar. Você vai liberar essa energia. E uma das maneiras da gente liberar essa energia contida, às vezes de raiva, é fazendo atividade física. É terapêutico, inclusive. Mas a gente tem que perceber que o sentimento, a emoção, ela não é que a gente não tem que sentir nada. Não, não é isso. Mas a gente tem que perguntar o que isso está me dizendo. Entende? Quando eu sinto raiva, um dia depois de algo, que na hora todo mundo é humano, né? Mas depois, se eu ainda estou sentindo aquela raiva, isso está me dizendo, se aquela emoção ainda está em mim, é que eu me identifico com isso. Como é que dois patos fazem quando brigam num lago? Vocês já viram? Eles brigam ali, um vai para cada lado, batendo asa, libera energia. Ninguém fica com raiva de ninguém. Porque eles não têm mente. Eles não vão lembrar no dia seguinte. Por isso que nós fomos expulsos do paraíso. Porque a gente lembra, a gente calcula. Sabe a história de comer da árvore do conhecimento? Nós temos a consciência, a percepção da existência que os animais não têm. E o desafio é voltar a ser criança. Conforme o mestre falou, né? Cristo falou isso. Criança não tem ego. Criança briga ali, já estou brigando de novo. Já esqueceu. Não é verdade? Exatamente isso. Voltar a ser criança. Seja manso de coração. É exatamente onde o ego não vai. E o coração, quando domina, e não é a mente que domina, é o coração, você deixa de lado. Você entende que o outro estava num momento de inconsciência, no mau dia, e falou aquilo na inconsciência. Então, é interessante porque você se vê através da emoção. Para isso que elas servem. Para nos dizer o que vai dentro da gente. E é importante ouvi-las. Muito importante. É a maneira de se conhecer. Mas a atividade física dá uma atenuada. Então, pessoal, devido ao horário, vamos encerrar, né? Desejo a todos uma noite maravilhosa, abençoada, que a gente possa meditar, se conhecer e ajudar a mudar o mundinho que está ao nosso redor. E mudando a nós mesmos, que muda o nosso entorno. E a gente contribui para melhorar esse lindo planeta, essa existência abençoada, né? Que nós estamos passando aqui. Um beijo no coração de todo mundo.